Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o tema da nossa aula hoje, em língua portuguesa, para alunos de 4º e 5º ano do Fundamental, será literatura de cordel e o seu principal representante popular. Lembrando que na nossa aula passada, sobre esse tema, nós falamos sobre as principais características do cordel, a origem dessa literatura, algumas formas padrão que existem em sua estrutura e outras características. Eu passei uma tarefa para casa, vocês se lembram? Vocês teriam que pesquisar um cordelista representativo do lugar que vocês moram, da sua região, do seu bairro, sua cidade. Vocês se recordam? Pois muito bem, vocês encontraram esse cordelista? Ouviram falar? Os seus familiares mais idosos tinham um cordelista em mente? Se lembravam da sua época, naquele tempo em que não existia televisão? Quem divulgava as novidades, as notícias, polêmicas ou romances eram os cordelistas. Vocês sabiam disso? Muito bem. Então, dando continuidade a essa aula, existe um termo na literatura de cordel que designa uma pessoa muito importante, uma personalidade. Ele é considerado o pai da literatura de cordel. Vocês já ouviram falar disso? Mas antes de falar do pai da literatura do cordel, eu vou citar aqui alguns cordelistas muito conhecidos, famosos, que vocês devem se lembrar. Por exemplo, Patativa do Assaré, que é um cearense muito representativo de nossa literatura popular. Arievaldo e Clebson Viana, que são irmãos, também cearenses, e produzem muita literatura em cordel. Além disso, nós temos também Braulio Bessa, que é mais conhecido pelas mídias digitais, aparece com mais facilidade no YouTube, dentre tantos outros que a gente pode lembrar, ok? Então, o pai da literatura de cordel, será que ele era brasileiro? Ou era estrangeiro? Vamos pensar? Vocês pesquisaram? Apareceu o nome dele aí nas suas investigações? Então, o nome dele era Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros era paraibano, nordestino e brasileiro. Por que que esse homem cordelista, brasileiro e nordestino, foi tão importante para a nossa literatura de cordel? Vamos descobrir por quê na aula de hoje. Leandro Gomes de Barros era paraibano, nordestino, oriundo de uma família humilde, mas que desde criança teve acesso a essa literatura oriunda de Portugal, que era a literatura de cordel. Ainda jovem, se casou e resolveu produzir seus próprios cordéis, porque ele gostava desse estilo de poesia, gostava dessa literatura, mas ele queria inovar, ele queria diferenciar. Então, o próprio Leandro produzia seus cordéis, também imprimia, vendia e divulgava em feiras populares pelo Nordeste. Devido a esse fator, ele foi o que mais disseminou esse estilo de literatura popular. Ele, além de escritor, cordelista, ele também era produtor, empresário, tinha a sua tipografia e vendia seus próprios cordéis, viajava pelo Nordeste. Na época, ele ficou muito conhecido e desde então, seu nome não parou de aparecer como referência ao principal cordelista brasileiro. Mas, além disso, Leandro Gomes de Barros trouxe inovações em sua produção poética. Ele aperfeiçoou a técnica do cordel, trabalhava prioritariamente as estrofes em sextilhas. Vocês se lembram disso? A sextilha são estrofes de 6 versos cada.
em que os versos que rimam são os pares, o segundo, quarto e sexto versos. Então, essa técnica era muito comum em Leandro Gomes de Barros, embora ele também produzisse septilhas, oitavas e décimas. Mas a sextilha ficou conhecida como a sua técnica principal. Além disso, Leandro inovou em outras questões. Mas antes disso, vamos conhecer um texto de Leandro Gomes de Barros? Esse cordel se intitula O Cachorro dos Mortos. E pelo título, você imagina o assunto dessa história? Do que esse cordel vai falar? Vamos lá? Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e as paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira, ali no canto vivia. Ele, a mulher, 2 filhas e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, honestas e trabalhadoras. Logravam na capital o nome de encantadoras. Chamavam a atenção de todos, as grandes tranças tão loiras. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado. Vivia no seu ofício, plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. E o cordel continua. Ele não para por aqui. Porém, vamos atentar a alguns detalhes? Vocês observaram que Leandro Gomes de Barros, em sua técnica do cordel, trabalha com versos pequenos, não são frases longas, são bem pequenas. E ele inicia com um grande ensinamento na primeira estrofe. Vocês se lembram dele? Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e as paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Observem que Leandro trazia para a sua escrita poética questões relacionadas ao cotidiano de seus leitores, temas educativos, suspenses, até mesmo questões políticas não passavam despercebidas pela sua escrita poética. Leandro era consciente da sua região, do seu lugar, em exigir melhorias para seu povo. Por isso que ele caiu no gosto popular e ficou conhecido no Brasil inteiro. Mas além disso, vamos às técnicas do cordel trabalhadas por Leandro? Vamos lá? O mote, que é o assunto gerador do cordel, geralmente aparece em todos eles, em Leandro Gomes de Barros, traz um cunho educativo. A mentira tem pernas curtas. Vocês se lembram desse ditado popular? Pronto, resume muito bem. Por mais que a gente tente enganar, um dia a verdade prevalece, ela aparece. Então, é uma característica de sua escrita poética. Além disso, será que Leandro seguia a métrica tradicional do cordel? As técnicas do cordel? Também. Inclusive, como eu disse há pouco, ele trabalhava os versos em sextilhas, que são estrofes de 6 versos cada, em que as rimas ocorrem nos versos pares, segundo, quarto e sexto versos. Mas vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Vamos lá. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e as paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Observem a musicalidade dessas palavras, que são as últimas de cada verso.
Leandro tinha todo esse trabalho de fazer a repetição correta das sílabas poéticas. Essa musicalidade é que dá o tom característico ao cordel, a métrica bem elaborada, bem feita, até porque o cordel é poesia popular, rimada, impressa. Então, sempre vai existir característica de uma oralidade, de uma fala popular, do linguajar de uma comunidade, de uma região, ok? Além disso, todos esses versos eram rimados. Mas você se lembra o que é rima? Nós falamos na aula passada, então vamos lá. A rima é a sonoridade característica de uma determinada palavra, que no cordel se repetem, passando alternadamente de um verso a outro. Leandro tinha um grande cuidado à sua composição poética. Ele era exigente, porque ele desejava agradar o seu público leitor. Então, para facilitar esse aprendizado de seu cordel, ele trabalhava as rimas em redondilha maior. Se lembram delas? O que são os versos em redondilha maior? São versos em que a sílaba tônica poética é a quinta, sexta ou sétima. Eu vou recitar essa estrofe cantando e vocês vão observar a sílaba tônica, ela sempre é a última em cada verso. Vamos lá. Ele e a mulher, 2 filhas e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. Observaram? A última sílaba tônica nos cordéis é a poética. E é justamente essa sílaba que dá o tom da redondilha maior, que são versos criados em 5, 6 ou 7 sílabas poéticas. Lembrando que eu falei na aula passada, as contagens de sílabas poéticas é diferente da separação silábica. O que se prioriza na sílaba poética é o tom, é a tonicidade de cada palavra. E aí, entenderam? Podemos passar para a próxima técnica? Então vamos lá. Além da técnica da redondilha maior, Leandro Gomes de Barros também aperfeiçoou a quantidade de estrofes produzidas em seus textos. E o que isso quer dizer? Ele foi um dos grandes propagadores das estrofes em sextilhas. E o que significa isso? São conjuntos de versos em 6 em 6. Ou seja, o cordelista em seu processo de criação pode escolher estrofes de 6, de 7, de 8, de 9 até 10 versos cada estrofe. Porém, Leandro preferiu trabalhar as estrofes de 6 versos, também chamadas sextilhas. E hoje, essa é a estrofe padrão, em geral, para a maioria dos cordelistas, ou até mesmo aqueles que estão iniciando essa trajetória de criação poética. Vocês sabiam disso? E então, o que nós podemos falar de Leandro Gomes de Barros, afinal de contas? Ele inovou o cordel, diferenciou o cordel brasileiro do de Portugal? O que é que vocês acham? Com certeza, ele inovou, porque ele trouxe uma técnica, uma característica própria do cordel brasileiro. Além disso, ele também contextualizou esse estilo de poesia à nossa realidade social, à nossa vida, a vida dos nordestinos. Sempre em seus cordéis existiam assuntos relacionados ao cotidiano desse homem do campo, um homem sofrido, mas alegre, que era divertido, que gostava de alegria, de temas polêmicos, engraçados, diferentes, instigadores e desafiadores. Leandro inovou bastante na literatura de cordel, porém, de tão popular, tão conhecido e tão representativo dessa cultura popular brasileira, acabou ganhando alguns inimigos, geralmente teor político, na sua escrita, que servia de denúncia para a questão da desigualdade, da diferença de classes naquela época do nosso Brasil.
devido a essas questões, a sua morte, o assunto de sua morte é um pouco incerto. Ainda não sabemos, não se sabe precisar. E ele acabou virando uma grande lenda na história do cordel. E então, o que é que vocês acharam dessa aula de hoje? Conseguiram entender por que Leandro Gomes de Barros é o representativo cordelista mais importante da nossa cultura popular? Vocês entenderam as características que o fizeram ser considerado o pai da literatura de cordel? E que depois de muito tempo, mais de um século de existência e produção poética, Leandro ainda é lembrado pelos cordelistas contemporâneos? Vocês gostaram desse assunto da aula de hoje? Então eu tenho um desafio. Nós vamos agora, a partir do que foi falado, criar um cordel. Vocês aí, eu aqui, depois nós iremos compartilhar, nós iremos socializar essa produção poética. E quais são os passos para se fazer um cordel? Será que qualquer pessoa pode fazer? É difícil? É fácil? Vamos entender? Primeiramente, você tem que escolher o assunto, um tema, que no caso seria o mote. Temas da dualidade humana, riqueza versus pobreza, felicidade versus tristeza, saúde versus doença. Você escolhe do que vai falar. Escolhido o assunto, próximo passo, tentar escrever as estrofes. E uma dica, para iniciar, você pode escrever uma estrofe em quadra. O que é a quadra? Versos de quatro versos. Porém, se você tiver segurança, pode escrever a estrofe em cestilha, que são estrofes de 6 versos cada. Lembrando que a rima aparece intercalada. Lembram? Os versos pares são os rimados, segundo, quarto e sexto versos. Essa é a técnica padrão para criar um cordel. 1, 2, 3 estrofes. Não tem limite não. Você vai definir o seu processo de criação. Entendido? Eu até improvisei aqui na minha aula e fiz uma estrofe dessa continuação. Vocês querem saber? Vamos lá. Continuando o cordel de Leandro Gomes de Barros, primeiro ele não quis assumir. Ao cargo então convidado, depois de um bom tempo, foi novamente chamado. Recusou prontamente, não seria capacitado. Observem a técnica do cordel. Essa estrofe está dividida em 6 versos. E além disso, existe a repetição das palavras, que são as sílabas poéticas. Vocês recordam dessa técnica? Pois muito bem, agora o desafio é com vocês. Vocês é que serão os escritores, os divulgadores da poesia popular brasileira. Boa sorte na escrita e até a próxima aula!